Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por primeiro agradecer ao vereador Edson da Rosa a cedência do seu espaço, saudar a todos que nos assistem pela TV Câmara Canal 16, que nos acompanham pelas mídias sociais, as lideranças comunitárias que hoje pela manhã também nos prestigiam aqui nesta casa, lideranças sindicais. Descontar o meu tempo, né, para mim. E solicitei ao vereador Edson a cedência do seu espaço, até para que nós pudéssemos prosseguir nesse debate sobre a questão do transporte coletivo. Eu entendo, meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, e de um modo muito especial aqui o pessoal da União de Bairros, as associações de moradores, que de fato o que nós presenciamos aqui foi um esforço muito grande do secretário, do técnico, do engenheiro, de justificar uma determinação do prefeito. Aliás, o secretário abriu a sua fala dizendo que era uma determinação do prefeito ter mais de uma empresa. O fato de no programa de governo não constar, vereador Rafael, que o prefeito fez todo um discurso de quebra do monopólio, provavelmente lá no documento não está escrito quebra do monopólio, mas é só passar os slidezinhos aqui na Câmara que a gente vai ver que a propaganda principal era um lava-jato na Visat e quebra do monopólio. Lava-jato na Visat, tu botar uma fiscalização com um argumento, com todo respeito ao secretário, questionável da denúncia que fez de que a empresa estaria manipulando em torno de 5% dos passageiros, é uma acusação grave. Eu acho que a empresa vai ter que dar respostas para a cidade sobre isso. Se o município, eventualmente, pecava do ponto de vista da fiscalização, o dado colocado pelo vereador Daneluz é inquestionável. Os valores da tarifa durante o governo Alceu cresceram menos do que os 3 anos do governo Daniel Guerra. E ainda tem lá pendente na Justiça uma indenização que provavelmente chegue à casa dos 100 milhões de reais. Alguém vai pagar essa conta, mais um manha-bosco pendurado lá por conta da irresponsabilidade do congelamento de tarifas naquela oportunidade, por cima da promessa do prefeito de uma lava-jato na Visat. Então, eu coloco um argumento inquestionável, vereador Daneluz. Em Porto Alegre, recentemente, houve lá as renovações de contratos, são 7 empresas fazendo o transporte coletivo em Porto Alegre. Um caquedo de ônibus correndo pela cidade. Quanto está a tarifa em Porto Alegre? R$ 4,80. A Carris quebrada, devendo uma fortuna, uma imensidão. A tarifa em Porto Alegre está R$ 4,80. E aí, a conclusão que eu chego, vereador Paulo, é que toda a estratégia desse desgoverno é dizer o seguinte: nós montamos uma licitação, vamos criar 2 bacias, vai ter 2 empresas concorrendo. Acho que não vai ter 2 empresas concorrendo. É todo um mise-en-scène para justificar que a Visat vai continuar. Que a Visat vai continuar. Qual a empresa que vai vir para Caxias concorrer com uma tarifa de menos de R$ 4,25? Com todas as gratuidades que estão colocadas e mantidas. Vejam o contrassenso, né, da tentativa, e todos nós aqui fomos muito claros, né? Temos muito respeito pelo secretário. Efetivamente, foram um dos poucos secretários que tem o meu respeito por tratar bem as lideranças comunitárias. Atender pedidos, assim por diante. Eu acho que a iniciativa das
das reclamações serem colocadas no Alô Caxias foi uma bela iniciativa, a gente tem que parabenizar isso, tá? Parabenizar aquilo que é bom, tá? Mas a forma como o edital está sendo montado, o estudo aqui dessa empresa nacional aqui de transporte urbano, desmistifica, cai por terra, não se justifica a criação de bacias para cidades com menos de 500 mil habitantes. Não existe, né, lucratividade nenhuma a nível das empresas. Tá? Então, nesse sentido, o que aconteceu na licitação de Novo Hamburgo, foram 3 licitações sem se apresentar nenhum concorrente. Logo aqui, do lado. Logo aqui do lado. Tá? Por conta de que a questão que o vereador Paulo levanta é muito importante, do ponto de vista de qual empresa vai colocar em risco seu capital para ter uma remuneração muito abaixo do que qualquer outra atividade. Né? Então, essas questões que eu digo que colocam em risco de nós quebrarmos uma empresa propositadamente por vindita, tentarmos quebrar uma empresa por vindita, que presta um bom serviço para a cidade, que é modelo no país, e está aqui o vereador que lá atrás era um dos maiores críticos do trabalho da Visat, do trabalho do Expresso Caxiense, do antigo Expresso Caxiense. Eu tenho esse reconhecimento de que o serviço que a Visat passou a prestar em Caxias do Sul, ele é modelar. Tem falhas? Obviamente que tem falhas. Obviamente que tem falhas. Tem problemas de quebra de ônibus e não sei o quê, e falha nas linhas, e superlotação em horário de pico. Qual a cidade que não tem? Né? É só você chegar lá no estacionamento da Visat, não sendo nos horários de pico, você vai ver quantos ônibus parados lá estão. Que é exatamente para suprir essas necessidades do horário de pico. Então, faço esse registro do ponto de vista de que a pergunta mais importante feita pelo vereador Périco, de qual é a data que eles pretendem lançar esse edital, né, não foi respondida. É um segredo de Estado, provavelmente. Né? Provavelmente vai ser no dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal. Não sei se até lá o secretário ainda estará no cargo. Então, nesse sentido, fica a minha observação, repercutindo aqui um pouco do que foi esse debate. Eu cumprimento os vereadores da Comissão de Desenvolvimento Urbano que fizeram o pedido, junto conosco, para que aquilo que foi colocado nas escondidas, numa audiência pela manhã, né, no auditório da Prefeitura, né, fosse colocado aqui abertamente para a população, para saber. E eu acho que a fala do vereador Daneluz foi a que mais me contemplou, do resumo do que aconteceu aqui nesta manhã. Me permitam mudar um pouquinho de assunto em pouco tempo, mas repercutir a fala do secretário municipal da Saúde ontem na inquirição sobre o processo de impedimento. E aqui eu quero parabenizar o secretário Júlio, porque a vida provou, e estávamos lá presentes, né, vereador Felipe, que ele é muito habilidoso com as palavras, né? Ele pega uma verdade, e em cima de uma verdade ele faz uma manipulação. Mas eu quero cumprimentar também a nossa relatora, a vereadora Paula, porque do jeito dela, tranquila, só perguntou uma pergunta para ela, assim, para ele importante. Tá, o senhor falou tanto na secretária Deise, que anunciou o EBS+, e tal, não sei o quê, mas aquela reunião do Conselho aprovou o fechamento do postão? E aí ele se pega, não, porque tinha que ter a resolução, um negócio formal, né? E aí se enrolou todo, né? Com todo respeito ao secretário Júlio, né? Se enrolou todo, e aí fica mais do que consumado, né? De que houve, de fato, o desrespeito ao Conselho Municipal de Saúde, que não foi ouvido, não foi convocado, né, para se manifestar com relação a tanto as reformas do postão e o fechamento do postão,
e aí argumenta que o fechamento do postão se deu por conta de um laudo assinado por alguns engenheiros, dizendo que não tinha como fazer as reformas sem o funcionamento do postão. Ontem mesmo o pessoal disse o seguinte, não, lá no Hospital Geral reformaram todo a UTI, né? Reformaram toda, sem problema nenhum, continuou o atendimento, né? Me permita prosseguir, então, em declaração de líder, senhor presidente. Uma parte, vereador Friso. E aí, vereador Rafael, outros exemplos, né? Mas o que eu quero resgatar aqui é a proposta colocada pela secretária Dilma. Nós já tínhamos todo um projeto elaborado pela secretária Dilma de reformas do postão, não de que não fossem necessárias as reformas, eram necessárias. Quando o postão foi construído, era uma outra realidade, não tinha queimado a Boate Kiss ainda. Então, tinha problemas com o IPI, tinha um tanque de óleo diesel lá não sei em que lugar, efetivamente tinha. E esse diagnóstico já tinha sido feito pela antiga secretária, pela ex-secretária, e que já tinham todo um plano desenvolvido do ponto de vista de prosseguir o atendimento no postão e fazer as reformas, e não ocasionar o caos que se estabeleceu na UPA Zona Norte. E, aliás, eu vejo umas propagandas do prefeito Daniel Guerra. Hoje eu estou bem calminho, estou chamando ele pelo nome e pelo cargo, né? Colocando como obra sua a UPA Zona Norte. Mas como que a UPA Zona Norte é obra do atual prefeito? Como que o Ecoparque, que vai ser inaugurado sábado, estão dando um ligeirão para inaugurar no sábado, vai ser inaugurado, é obra do atual prefeito. E por aí vai. A Pia Batismal, sim, é obra do atual prefeito, sem dúvida nenhuma. Eu só gostaria de lembrar o prefeito e a secretária do Meio Ambiente, o pessoal do SAMAI, que aquele parque tem nome, tá? Chama-se oficialmente, já há mais de 30 anos, mais de 40 anos, se eu não me engano, Parque Celeste Gobato, prefeito Celeste Gobato. Não chama-se Parque das Araucárias. Aliás, nem araucárias tem lá. Para justificar o nome, estão plantando lá uma meia dúzia de pinheiros. Tá? Então, provavelmente, o nome se dá por conta dos pinheiros que estão tentando se plantar lá. Pois não, vereador Rafael? Vereador Eloy Friso, quero parabenizar a comissão processante, mas em especial a vereadora Paula Iores. Vereadora, a senhora é psicóloga, mas a senhora está melhor que uma delegada lá fazendo as perguntas. Ela faz 3, 4 vezes a mesma pergunta e cada vez que ela faz, eles vão só se enrolando mais. Vereadora Paula, olha, eu fico lá, eu só espero a senhora fazer as perguntas, porque, olha, meus parabéns. Vereador Friso, realmente, secretário, foi espetacular ontem. Mas quando chegou a vereadora Paula, se enrolou todo lá e não sabia mais desenosar. Então, olha, quero dizer que o Papai Noel nunca atrasa, como diz o prefeito. O ho-ho-ho, ele está enfeitando a prefeitura para o próximo prefeito chegar e entregar a prefeitura para o povo. Obrigado. E eu também não poderia deixar de cumprimentar o vereador Fiuza. Houve todo um esforço de parte da Vossa Senhoria, nas perguntas que alinhavou, né, de ajudar o governo, mas só se enrolavam mais, né, lamentavelmente, só se enrolavam mais. Então, fica aqui esse registro, porque as coisas vão acontecendo no devido tempo vão acontecendo. Mas eu referia, vereador Rafael, das obras que estão sendo anunciadas. E eu quero chegar nas obras do aeroporto. Tá? Nas obras do aeroporto. Eu não quero tirar o mérito, tá? Tirar o mérito do acordo que foi assinado ontem, do convênio, que foi a carta de intenções, e com a presença dos nossos 2 vereadores. Aliás, estava olhando tanto na Zero Hora quanto nas notícias da Prefeitura, eles cortam, né, a presença dos nossos 2 vereadores, né? Vocês não estavam lá. A Câmara de Vereadores não estava representada em Brasília. Não estava representada em Brasília. Mas eu quero reconhecer aqui, principalmente, o trabalho do senador Luiz Carlos Reis. Sem dúvida nenhuma, o senador Luiz Carlos Reis, e vereador Bandeira do seu partido, tem feito um trabalho exemplar do ponto de vista de pressionar. Porque tudo que está acontecendo agora já estava lá atrás. E aqui, méritos a quem os tem. Tá? Mérito a quem os tem.
nós não temos como não dizer que o aeroporto de Vila Oliva, se sair, só vai sair porque teve o governador Tarso Genro que homologou aquele local, em que pese toda a discussão regional que acontecia naquela época, né? Aeroporto em Farroupilha, aeroporto em Canela, aeroporto não sei aonde, né? Mas a coragem daqueles que estavam com o governador Tarso Genro naquela época e que homologaram a construção, então, do aeroporto de Vila Oliva. E vejam que nós estamos há 3 anos para encaminhar um licenciamento ambiental. Parece que agora, no último ano, a administração passou a correr, né? Quando percebeu que perdeu o tempo, né? Porque são 3 anos de um governo inútil, de um governo que não mostrou nada para Caxias e que eu continuo dizendo, a grande obra desse governo foi a conversão à direita na Sinimbu e na Pinheiro Machado. Essa é a grande obra desse governo. Porque o restante das obras, só foi dado continuidade ao que já estava planejado e aquilo que já estava acontecendo, inclusive o aeroporto. Todo o projeto do novo aeroporto de Vila Oliva foi trabalhado dentro da CEPLAN, com trabalho esforçado, liderado então pela engenheira Margarete Bender. Está lá, é só olhar. Então, a minha expectativa é que esses 200 milhões efetivamente venham para Caxias, que eles não sejam glosados ali na frente. Que eles não sejam glosados, porque até o que foi assinado ontem lá é uma carta de intenções. Existe uma verba destinada no orçamento lá da Secretaria de Aviação Civil, da possibilidade da transferência de 200 milhões, mas efetivamente o que está sendo assinado, na prática, são apenas 3 milhões para a contratação da empresa de consultoria. E, importante também, com a participação desta casa, que está, de forma responsável, concordando, com a busca de um financiamento junto à Caixa Federal, vereador Gustavo Toigo, de 30 milhões. 30 milhões. Daí a pergunta que eu tenho que fazer obrigatoriamente, na prestação de contas do quadrimestre, permite uma parte, a senhora secretária da Fazenda colocou de que a Prefeitura teria ali um superávit financeiro, recursos livres, na ordem, se eu não me engano, de 130 milhões de reais. Ué, por que não pode usar esse dinheiro? Por que tem que contrair mais dívida? Os 130 milhões vão ser usados aonde? O vereador Rafael provavelmente vão tentar construir alguma escola vertical, né? Alguma escola vertical, alguma coisa assim, em um ano. Ou as estações de transbordo que não aconteceram, né? Agora, o vereador Felipe Vasseria me fez lembrar da fala do secretário dos Transportes, porque ele ganhou o dia hoje quando ele disse assim, nós vamos fazer um paradão na frente da Marco Polo. Vai dar uma confusão com aqueles milhares de ônibus lá da Marco Polo, lá na frente. Eu imagino, vai ser um grande paradão, né? Um paradão. Paradão, eu lembro que tinha dos ônibus de Porto Alegre Viamão, Porto Alegre Alvorada, né? Tinha o paradão da 36, né? Agora nós vamos ter o paradão da Marco Polo. Pois não, vereador Gustavo? Obrigado, vereador Eloy. Importante essa sua colocação. Nós vamos prestar contas desta nossa ida a Brasília na próxima terça-feira. Eu, o vereador Dani Luz. Importante trazendo os resultados dessa missão. Acho que o Legislativo tem uma parte muito grande nisso, né? E dizer que realmente o prefeito falha nesse quesito e não reconhecer a caminhada dos outros governos. Se nós percebemos isso, e começou essa construção, quando iniciamos em 2006, né, a discutir o novo plano diretor, onde demarcamos a área em Vila Oliva, devido a todas as características. O gravame. Fizemos o gravame, ali na sequência o ex-prefeito Alceu faz toda uma articulação com o governo Tarso Genro, que define, né, a melhor área em Vila Oliva, ou seja, inúmeras reuniões, audiências com o SINDAC, com a ANAC, com o DAC, né, que colocava essa área. Então, foi uma construção de muitos governos com extrema seriedade, né? O atual governo agora me parece que já encaminhou, né,
a contrapartida do Estado, que é justamente o licenciamento ambiental frente à União, e nós, como disse em reportagem na rádio, não seremos entrave, né, para autorizar, que está em regime de urgência nessa casa, os 30 milhões para a desapropriação da área. Então, eu acho que sim, é um equipamento de infraestrutura e logística importante para a nossa região, a gente percebe que começa a se desenhar, agora a Prefeitura realmente precisa fazer a sua parte agora e lançar essa licitação, que vai ser no regime, né, de contratação diferenciada para a execução e o projeto em si. Cumprimentos, vereador. Obrigado, vereador Gustavo, e Vossa Senhoria faz justiça ao prefeito Alceu, porque efetivamente foi durante o seu governo, com muito diálogo com a região, que foi possível construir essa alternativa do aeroporto da Serra Gaúcha. Eu imagino como é que seria, vereador Gustavo, se essa proposta estivesse iniciando do zero, há 2 anos atrás, com o diálogo fantástico que o prefeito tem com os prefeitos da região, vereador Felipe. Provavelmente, como é que seria? Teria saído do papel essa proposta? Obviamente que não, né? Então, tem uma expressão, né, de fazer festa dos outros, né, mas tudo bem. Vamos deixar assim, né? A César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Muito obrigado.